Um cara tava dirigindo seu carro quando um policial abordou ele. Educadamente o sujeito baixa o vidro e pergunta: o que foi que houve, seu guarda? Não sei se o senhor ficou sabendo, mas sequestraram o Severino Cavalcante. Os sequestradores estão pedindo 600 mil reais pelo resgate, e caso o dinheiro não seja pago, eles jogarão gasolina no Severino e queimarão vivo. Portanto, estão pedindo ajuda aos motoristas. O senhor gostaria de contribuir? E quanto na média a galera tá doando? Entre uns 5 a 6 litros. A professora faz uma pergunta para cada aluno. Pedrinho, você tem medo de quê? Ai, professor, eu tenho medo do Saci Pererê. Não precisa ter medo, é apenas um folclore. Mariazinha, do que é que você tem medo? Professor, eu tenho medo do Curupira. Não precisa ter medo, é apenas um folclore. Joãozinho, do que é que você tem medo? Ai, professor, eu tenho medo do Malamém. Malamém, o que é isso? É que quando a minha mãe tá rezando, ela fala: mas nos livrarmos do Malamém. Depois de atender a porta, Joãozinho grita pra mãe: mamãe, mamãe, o leiteiro chegou. Você tem dinheiro pra pagar ou eu tenho que brincar lá fora? Você sabe o que é que faz uma loira em uma loja de R$ 1,99? Pesquisa de preço. O marido pede à esposa loura: meu bem, por favor, sai do carro e veja se tem algum pneu vazio. Ela dá uma olhada geral e diz: atrás tem um pneu vazio, mas é só por baixo, em cima ele tá bom. No meio de uma cerimônia de casamento, Joãozinho pergunta: mamãe, por que que toda noiva se veste de branco? É porque é o dia mais feliz da vida dela. Ah, entendi. E por que que o noivo se veste de preto? Uma professora foi contratada e, chegando na sala de aula, foi logo se apresentando: bom dia, crianças, eu sou a nova professora de vocês. Meu nome é Valgina. Prestem bem atenção, porque tem uma letra L no meio. Foi aquele burburinho na sala, com risadinhas, carinhas maliciosas pra tudo quanto é lado. Mas a professora, já acostumada, não se importou e deu aula normalmente. No final da aula, como um teste, ela lançou a seguinte pergunta pra Joãozinho: Joãozinho, qual é mesmo meu nome? Joãozinho pensava e nada. Não saiu o nome, aí a professora ajudou: lembre-se, tem um L no meio. Ela nem termina de falar e Joãozinho interrompeu: lembrei, professora, é bucleta. A loira estava tendo problemas com a sua impressora e ligou para a assistência técnica: oi, moço, a minha impressora pifou. Ela é colorida ou preto e branco? Nenhum dos dois, moço. Nenhum dos dois? É, ela é meio bege. Uma loira ficou sabendo que estava grávida e decidiu em diante, sempre que vinha do médico, lia o jornal na página da economia. O marido achou aquilo muito estranho e perguntou: querida, por que é que sempre que você vem do médico você corre para ler a página de economia do jornal? Eu explico, amorzinho. É que o médico me falou que logo após que a bolsa estourar eu tenho que ir correndo para o hospital. Um menino de 5 anos queria ganhar 100 reais e rezou durante 2 semanas para Deus. Como nada acontecia, ele resolveu mandar uma carta para o Todo-Poderoso com o seu pedido. O correio recebeu uma carta endereçada para Deus Brasil. Resolveram mandá-la para o Lula. Lula ficou muito comovido com o pedido do garoto e resolveu mandar uma nota de 10 reais para o menino, porque achou que 100 reais era muito dinheiro para uma criança tão pequena. O garotinho recebeu os 10 reais e imediatamente notou que o endereço do remetente era Brasília, Distrito Federal. Pegou um papel e uma caneta, sentou-se para escrever uma carta de agradecimento. Prezado Deus, muito obrigado por mandar o dinheiro que eu pedi. Contudo, eu pediria que da próxima vez o senhor mandasse o dinheiro para o meu endereço, porque quando passa por Brasília, aqueles filhos de uma mãe fica com 90% da gente. Certo dia, um caipira foi entregar leite na casa do patrão, bem na hora do almoço, e foi convidado a comer com a família. Com vergonha de sua falta de modos, ele preferiu não aceitar. E o patrão insiste: coma conosco. Não, obrigado. Coma conosco, está uma delícia. Ah, tudo bem. Então acho que eu vou experimentar só um pouquinho de conosquinho, viu? Um argentino chegou na rodoviária em Porto Alegre e pediu uma informação. Oi, de onde tiene um autocarro para estar lá na estação para apanhar um comboio para Caxias? Aqui não chamamos autocarro não, nós chamamos de ônibus. Ok,
Entonces, como apanho o ônibus para ir hasta la estación e apanhar o comboio? Aqui não chamamos estação, chamamos ferroviária. Muy bien. Entonces, onde tem um ônibus para ir até a ferroviária e apanhar um comboio? Aqui não chamamos de comboio, chamamos de trem. Caramba! Entonces, mi hermano, como apanho o ônibus para ir à ferroviária para apanhar o trem? Aqui não dizemos apanhar, mas sim pegar. Muy bien, mi amigo. Como pego o ônibus para ir à ferroviária para pegar um trem? Não precisa ir, é aqui mesmo. E como é que ustedes chamam filho da mãe aqui em Porto Alegre? Nós não chamamos não, eles vêm da Argentina pra cá sem ninguém chamar. Um argentino desembarcou no aeroporto de Congonhas e pegou um táxi em direção ao centro. Passando em frente a um prédio recém-construído, ele pergunta ao taxista quanto tempo demorou para sua construção. Olha, eu não sei exatamente não, mas acredito que uns 8 meses. Lá na Argentina, em 2 meses ficaria pronto. Passando em frente a outros prédios, a mesma pergunta e a mesma resposta. Lá na Argentina, esses prédiozinhos não demoraria mais que 2 ou 3 meses para ficar pronto. O taxista já estava ficando cheio daquele arrogante argentino e passando em frente ao prédio do Detran, ele faz a mesma pergunta, mas o taxista dessa vez retruca. Olha, meu senhor, esse aqui é o prédio do Detran. Quando eu passei aqui hoje de manhã, nem tinha sido construído. Num elevador estavam um argentino, um brasileiro, uma garota muito gostosa e uma freira. De repente acaba a luz do prédio. O elevador para e fica às escuras. Ouve-se um som de um beijo seguido de um tapa. Depois de alguns segundos a luz volta e todos ficam calados. E a freira pensou: um desses dois deve ter beijado a garota e ela revidou com um tapa. Bem feito. E a garota pensa: um desses dois deve ter tentado me beijar e acabou beijando a freira e levou um tapa. E o argentino pensa: este brasileiro de merda beijou essa mina e ela me deu um tapa pensando que fui eu. E o brasileiro pensa: eu sou muito esperto, beijei a palma da minha mão e ainda dei um tapa nesse argentino de merda. Um homem chega ao supermercado e compra todos os ovos e tomates estragados que encontra. Intrigado, uma jovenzinha que atende o caixa pergunta: por acaso o senhor vai assistir ao comício do presidente? Shhh, fala baixo, pô. Eu sou o presidente, tá ok? Durante uma visita dessas demagógicas a um asilo de loucos, o presidente do Brasil pergunta ao diretor qual o critério para definir se um paciente está curado ou não. Bom, aqui nós enchemos uma banheira, oferecemos uma colher de chá e uma xícara e pedimos para que eles esvaziem a banheira. Eu já entendi. Uma pessoa normal, ela usaria a xícara, que é maior? Não, uma pessoa normal tiraria da tampa do ralo. O senhor vai querer uma suíte presidencial para se instalar aqui? Um burro morreu bem de frente de uma igreja. Com uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Oi, prefeito, tem um burro morto na frente da igreja, já tem quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, alfinetou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Aí o padre, com toda a serenidade, respondeu: sim, sou eu, mas também é minha obrigação avisar os parentes. Um caipira chegou e pediu a seu vizinho: compadre, o senhor pode me emprestar o seu burro para eu terminar de arar minha plantação? Ai, compadre, agora mesmo eu não posso não, meu burro tá pastando. No mesmo instante o burro relincha lá na cocheira. Que vergonha, compadre, seu burro acaba de relinchar lá na cocheira. E o outro responde todo ofendido: ai, você acredita mais na palavra dele do que na minha, é? Um jovem fazendeiro viajava com uma carreta cheia de milho, quando em um momento de descuido a carreta virou. Logo depois do acidente apareceu uma linda garota que morava na região e viu o barulho. Olá, você se machucou? Não, eu tô bem, disse ele abrindo a porta do caminhão. O problema agora vai ser desvirar a carreta. Ai, não se preocupe, esquece um pouco disso, vem almoçar na minha casa, depois eu arrumo gente pra te ajudar. Ah, não sei não, é muita bondade sua, mas eu acho que meu pai não ia gostar se eu fizesse isso não. Ai, deixa disso, vamos.
vamos! Tudo bem, Disse ele, não resistindo às tentações da moça. mas eu tenho certeza que meu pai não vai gostar. Ela não entendeu nada, mas levou o novo amigo pra casa. Lá eles comeram e a garota se ofereceu de sobremesa. O garoto novamente titubeou, mas não resistiu. Depois ela queria mais, porém ele teve que negar. Olha, moça, eu estou adorando tudo isso, mas infelizmente eu vou ter que ir. Meu pai deve estar furioso comigo. Ela, inconformada com a atitude deles, bravejou. Assim não dá não. Chega de falar do seu pai. Afinal, onde é que seu pai está? Ah, ele ficou lá debaixo da carreta. Um homem chega na cidadezinha do interior e, ao procurar um hotel, estranha os preços das diárias. Havia diária de R$100, uma de R$50 e outra de R$10. E o atendente lhe explica: na de R$100 o senhor tem TV, o senhor tem ar-condicionado e tem sauna. Na de R$50 não tem sauna e nem muito menos TV. Na de R$10 você tem que fazer a sua cama. O viajante não tem dúvida. Eu fico com essa. Fazer a cama é comigo mesmo, não tem problema não. Certo, então o senhor pode pegar a madeira, os pregos e o martelo. Tá lá no fundo. A caravana do governo seguia pelo interior do Piauí em vários carros. Todo mundo disfarçado de povo. Lá pelas tantas, no meio do poeirão, bate aquela sede e o presidente manda parar junto à primeira casa no caminho para beber um pouco de água. Diante do pedido daqueles homens todos importantes, tudo doutor, a dona do casebre hospitaleira, como todo sertanejo, grita para um menino de 9 anos que tava sentado na porta: Luiz Inácio, corre aqui, chegue. Traga uma catemba e umas cuias pros doutor beber água. Aí o Lula, todo vaidoso, perguntou: Eu vi que a senhora chamou o garotinho de Luiz Inácio. Ele tem esse nome em homenagem a alguém? Aí ela, sem nunca imaginar que era o presidente em pessoa que tava ali, respondeu: Não, doutor, na verdade o nome dele é Fernando Henrique. Mas é que ultimamente esse menino deu pra mentir e fazer tanta merda que a gente apelidou ele assim. Sábado à tarde, toca o telefone na casa da loira. Oi, gata. Que tal a gente sair hoje à noite? Eu tô dentro, diz ela toda animada. Pra onde? Eu tava pensando em ir naquela boate onde a gente tomou umas e depois a gente foi pra aquele motel caro, onde eu sempre te levo. Eu quero fazer amor com você até amanhecer, gata. Eu tô dentro, comemora ela. Então eu te pego às 9, como de costume. Tô dentro, mas quem é que tá falando, hein? A loira estava pronta para casar e estava inconsolável. Mas por que você está assim, minha filha? É o momento mais feliz da vida de uma mulher. Ah, eu sei, mãe, mas é porque a senhora não falou que a mulher tem que seguir os passos do seu marido? É verdade, minha filha. Pois é, meu noivo é carteiro. Imagina o quanto que eu vou ter que andar. A loira queria preparar um bolo com o namorado, mas os fósforos tinham acabado. Faz assim, amorzinho. Eu fico aqui preparando a massa e você vai buscar uma caixa de fósforos. E lá vai a loira. 1 hora depois ela volta. Aqui estão os fósforos, amor. Eu só achei na padaria que fica a 5 quadras daqui. Legal, já tô com a massa pronta aqui. Agora vamos acender esse fogo. Ué, esses palitos não estão funcionando não, amor. Impossível. Impossível mesmo, porque no caminho de volta eu testei um por um. A loira vai buscar o filho na escola e pergunta: Como é que foi a aula hoje, filhote? Ah, mãe, hoje foi legal. Nós aprendemos álgebra. Que bonitinho! Então fala pra mamãe, como é que se fala bom dia em álgebra? Um belo dia, um jovem adolescente argentino foi à igreja para se confessar, mas pensou consigo mesmo e perguntou: Por que é que eu não pego ninguém, hein? Um outro dia depois daquele, ele foi se confessar. Padre, eu vim aqui me confessar porque eu peguei minha tia. O senhor sabe como é que é, né? Bolinha vai, bolinha vem. Se eu não pegar minha tia, eu não pego ninguém. E o padre ficou assustado. Um outro dia, ele fala para o padre: Padre, eu peguei a minha avó. O senhor sabe como é que é, né? Bolinha vai, bolinha vem. Se eu não pegar a minha avó, eu não pego ninguém. E o padre ficou muito assustado. Alguns dias depois, ele foi se confessar com o padre novamente. Padre, eu peguei a minha mãe. O senhor sabe como é que é, né? Bolinha vai, bolinha vem. Se eu não pegar a minha mãe, eu não pego ninguém. E o padre ficou super assustado. Certo dia ele chegou para se confessar com o padre: Padre, eu vim aqui porque eu peguei... Padre? Cadê o senhor, padre? O que é que o senhor tá fazendo aí em cima? E o padre respondeu: Bolinha vai, bolinha vem. Se eu descer daqui, tu me pega também.
Um brasileiro entra numa delegacia em plena Caxias do Sul e dirige-se ao xerife. Eu vim me entregar. Cometi um crime. Desde então não consigo viver em paz. Meu senhor, as leis aqui são muito severas e são cumpridas. Se o senhor é mesmo culpado, não haverá apelação nem dor da consciência que o livre da cadeia. Eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias. Ora, meu amigo, como o senhor pode se culpar? Esses argentinos vivem atravessando as ruas e as estradas a todo momento. Mas ele estava no acostamento. Se estava no acostamento, é porque queria atravessar. Se não fosse o senhor, seria outro qualquer. Mas eu não tive nem a hombridade de avisar a família daquele homem. Eu sou um crápula. Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, passeata, depressão, pancadaria e morreria muito mais gente. Eu acho o senhor um pacifista. Merece até uma estátua. Mas eu enterrei o pobre homem ali mesmo, na beira da estrada. O senhor é um grande humanista. Enterrar um argentino é um benfeitor. Outro qualquer abandonaria ali mesmo, para ser comido pelos urubus ou outros animais. Provavelmente até hienas. Mas quando eu enterrava, ele tava gritando: estou vivo, estou vivo. É tudo mentira. Esses argentinos mentem muito. Todos os dias a professora chegava na sala de aula e dizia: bom dia, meus aluninhos. E em seguida ouvia o coro: bom dia, professoraca. E todos os dias a rotina se seguia: bom dia, meus aluninhos. Bom dia, professoraca. Até que um dia a professora chegou e disse: bom dia, meus aluninhos. E o coro se seguiu: bom dia, professora. Percebendo a diferença, a professora falou de novo: bom dia, meus aluninhos. E ouviu novamente: bom dia, professora. Como percebeu que Joãozinho havia faltado nesse dia, combinou com os alunos que no dia seguinte, quando ela desse bom dia a todos, eles ficariam calados. Então no dia seguinte a professora chegou e disse: bom dia, meus aluninhos. E somente Joãozinho respondeu: vai se lascar. Um grupo de brasileiros foi à Argentina fazer turismo. Lá tinha uma estátua muito grande. Aí o brasileiro comenta com o guia argentino: nossa, que monumento grande, né? E o guia argentino falou: foi inspirado no tamanho do órgão do meu pai. O brasileiro ficou muito chateado, mas deixou passar. No outro dia de manhã, o guia argentino se deparou com o brasileiro e seus colegas de mão dadas em volta da estátua. E o guia perguntou: o que é que vocês estão fazendo aí que nem uns idiotas de mão dadas? E o brasileiro respondeu: nós estamos tentando medir aqui o tamanho do órgão da sua mãe. Porque pra aguentar um negócio desse, meu amigo, não é brincadeira não. Um professor de química queria alertar os alunos sobre o mal que as bebidas alcoólicas fazem e fez uma experiência em sua sala de aula, usando um copo de água, um copo de cerveja e 2 vermes. Eu vou colocar um verme na água, disse ele pegando um dos vermes, e vocês vão ver que nada vai acontecer. Dito e feito, o verme caiu na água e ficou nadando tranquilamente. Agora eu vou colocar um verme no copo de cerveja e ele vai morrer. E jogou o verme no copo de cerveja. Não deu outra. Menos de 2 minutos o verme tava batendo as botas. Ficou parado, duro no fundo do copo. Viram? Disse o professor, satisfeito com o resultado da sua experiência. E então, o que nós aprendemos depois de fazer essa experiência? Joãozinho se levantou e disse em alta voz: aprendemos que bebendo muita cerveja, nós ficaremos livres de todos os vermes. Desculpas para quem não quer estudar. Um ano tem 365 dias para podermos estudar. Depois de tirar 52 domingos, só nos restam 313 dias. No verão, há 50 dias durante os quais faz demasiado calor para podermos estudar. Assim nos restam 263 dias. Dormimos 8 horas por dia. Por ano, isso dá 122 dias. Agora só nos restam 141 dias. Se nos derem 1 hora por dia para fazer o que nós quisermos, 15 dias desaparecem. Assim nos restam 126 dias. Gastamos 2 horas por dia para comer. Assim usamos dessa maneira 30 dias. Sobram-nos apenas 96 dias no nosso ano. Gastamos 1 hora por dia para falar com amigos e familiares, o que nos tira 15 dias a mais. E então restam apenas 81 dias. Exames e testes ocupam no mínimo 35 dias por ano. Portanto, só nos resta 46. Tirando aproximadamente 40 dias de férias e feriados, ficamos apenas com 6 dias. Digamos que no mínimo 3 dias doente. E estais então apenas com 3 dias para poder estudar. Digamos também que só saímos 2 dias. Só nos resta 1 dia. Porém, esse único dia é seu aniversário. Um sujeito é condenado à morte. Então o carrasco lhe diz: qual é o seu último desejo? Eu quero me naturalizar argentino. Estranho. Por quê? É que assim pelo menos morre um argentino a mais.
Ditados sobre aluno. O aluno não copia, compara resultados. O aluno não fala, troca opiniões. O aluno não dorme, se concentra. O aluno não se distrai, examina as moscas. O aluno não falta na escola, é solicitado em outros lugares. O aluno não diz besteiras, desabafa. O aluno não masca chiclete, fortalece a mandíbula. O aluno não lê revistas na sala, se informa. O aluno não destrói o colégio, apenas decora a escola segundo o seu gosto. A professora dando aula pergunta para o aluno: Pedrinho, qual foi a primeira coisa que Dom Pedro fez quando chegou ao trono? E Pedrinho responde: Ele sentou no trono, professora. Todo mundo sabe que funcionário público adora trabalhar. Eles são reconhecidos pelo seu atendimento. Certo dia o cara ligou para o Palácio da Alvorada. Alô? Disse o funcionário todo mal-humorado: É da Secretaria da Educação? É sim, agora diga logo que merda que o senhor quer. No tempo do presidente Lula, ele estava discursando para milhares de pessoas em São Paulo, quando de repente apareceu Jesus Cristo baixando lentamente do céu. Chegou ao lado de Lula e falou algo no ouvido dele. Então Lula dirigiu-se para a multidão e disse: Companheiros, o companheiro Jesus Cristo aqui quer dizer umas palavras para vocês. Então Jesus pegou e me disse: Povo brasileiro, não é verdade que esse homem que tem barba como eu lhes deu pão do conhecimento da mesma forma que eu? Aí o povo disse: Sim! Não é verdade que assim como eu multipliquei os pães e peixes para dar para todos de comer, esse homem inventou fome zero para que todos pudessem se alimentar? Aí o povão respondeu: Sim! Não é verdade que assegurou tratamento médico e remédios para os pobres, assim como eu curei os enfermos? O povo gritou: Sim! Não é verdade que ele foi traído pelos companheiros de partido, assim como eu fui traído por Judas? E o povão gritou mais uma vez: Sim! Então o que é que vocês estão esperando para crucificar esse filho de uma mãe? Napoleão Bonaparte, durante as batalhas, sempre usava uma camisa de cor vermelha. Assim, se fosse ferido, os soldados não notariam o comandante ferido e continuariam a luta do mesmo jeito. 2 séculos depois, inspirado no grande general francês, Lula só usa calça marrom. Lula queria um selo do Correio com a sua foto para marcar o primeiro aniversário de governo. Duda Mendonça achou uma boa ideia e executou o projeto. Lula aprovou e mandou o SCT fazer 10 milhões de selos. Quando o selo foi para as ruas, Lula ficou radiante, mas em poucos dias ele ficou furioso ao ouvir as reclamações generalizadas do que o selo não aderia aos envelopes. Convocaram imediatamente os responsáveis pela confecção e emissão do selo com a sua imagem, ordenada que os investigassem rigorosamente o assunto. Comissões, grupos, subgrupos, equipes pesquisaram nas gráficas e agências de correio de todo o país, ouviram usuários balconistas e finalmente desvendaram o que estava acontecendo. Conclusão do relatório: não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que a população estava cuspindo na cara do Lula ao invés de cuspir na parte de trás do selo. Num boteco na Arábia discutindo futebol, um uruguaio, um argentino e um brasileiro se pegaram no tapa e acabaram indo para a delegacia. Como punição, o delegado ordenou que cada um deles levasse 50 chibatadas. Mas antes disso, cada um poderia ter um desejo atendido. O uruguaio foi o primeiro. Pediu para que lhe colocassem um travesseiro nas costas. Mas logo na terceira chibatada, o travesseiro rasgou. O segundo foi o argentino. Pediu para que lhe colocassem um casaco de couro. Mas logo na quinta chibatada, o casaco rasgou. Então chegou a vez do brasileiro. E como o capataz era fã do Ronaldinho, lhe deu direito a 2 desejos. Como primeiro desejo, eu gostaria que minha pena fosse triplicada. E em segundo lugar, eu gostaria que vocês me amarrassem o argentino aqui nas minhas costas. Na escola de treinamento para kamikazes, os alunos estão todos reunidos, muito concentrados na aula, quando o instrutor explicou: olha aqui, vocês prestem muita atenção porque eu só vou fazer isso uma vez. Em uma escola em Minas Gerais, o professor pergunta para o aluno: me diga aí um verbo. Ele pensou e respondeu indeciso: é bicicleta. Não é bicicleta, seu mineiro burro. É bicicleta. E bicicleta não é verbo. Perguntou para outro mineiro: diz aí você um verbo. Ele pensou e arriscou: é plástico. Não é plástico, seu mineiro burro. É plástico. E plástico não é verbo. E perguntou ao terceiro mineiro: diz aí um verbo. Esse aí nem pensou: hospedar. Muito bem, até que enfim um mineiro inteligente
inteligente. Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. O mineiro encheu o peito de coragem e mandou bala. Os pedais da bicicleta são de plástico. Numa aula de biologia, depois de discorrer por um bom tempo sobre o alto teor dos níveis de glicose contidos no sêmen, o professor é interrompido por uma garota loira. O senhor está dizendo que existe tanta glicose no sêmen quanto no açúcar, mestre? Perfeitamente. Então por que o gosto não é doce? Antes que as gargalhadas acabassem, a garota pegou os livros e ia se retirando com a cabeça baixa, quando o professor interveio. Ei, garota. E ela se virou para o professor. O gosto não é doce porque as papilas degustativas que reconhecem o sabor doce encontram-se na ponta da língua e não no fundo, perto da garganta, onde suponho que a senhorita tenha feito a experiência. Uma mulher estava muito preocupada com o encontro comemorativo dos 40 anos da formatura do seu colégio. Queria se apresentar em boa forma. Justo naqueles dias, ela teve a sua primeira consulta com um novo dentista, que a sua melhor amiga lhe indicou como sendo competente e sensível ao aspecto estético. Ao entrar na sala de espera, uma lembrança que estava sussurrando lá no fundo da memória acabou de aflorar. O nome do dentista era assim o de um colega de turma que nunca mais encontrara. Um dos rapazes mais bonitões da classe. Mas quando ele apareceu à porta do gabinete para chamá-la à consulta, ela ficou em dúvida. O dentista era gordo, careca e mais baixo do que o tal colega. Enquanto se instalava na cadeira, ela perguntou: eu acho que eu te conheço. Você não é fulano que no ano tal se formou na turma tal do colégio tal? Sim, sim. Respondeu ele interessado e animado. A senhora dava aula de quê? Um salva-vidas estava na praia de Natal, Rio Grande do Norte, quando ele vê alguém gritando por socorro. Rapidamente atira-se ao mar para salvar o sujeito. Quando ele consegue trazê-lo de volta para a praia, em plena segurança, ele surpreende-se com um rosto conhecido. O senhor não é o presidente do Brasil? Sou eu mesmo, você salvou minha vida. Pode pedir o que você quiser que eu lhe darei. O salva-vidas olhou para um lado e para o outro assim, pensou um pouquinho e falou bem baixinho: o senhor seria capaz de me fazer um grande favor, então? Claro, pode pedir o que quiser. Não conta pra ninguém que foi eu que te salvei não, viu? Um brasileiro está calmamente tomando o café da manhã, quando um argentino típico, mascando chiclete, senta-se do seu lado. O brasileiro ignora o argentino, que não se conformando, começa a puxar conversa. Você come esse pão inteiro? Mas é claro. Não, nós não. Nós aqui na Argentina, nós só comemos o miolo. A casca nós vamos juntando num container. Depois processamos, transformamos em croissant e vendemos pro Brasil. E o brasileiro ouviu isso calado. E o argentino insiste: você come essa geleia com pão? É claro. Nós não. Nós comemos frutas frescas no café da manhã, jogamos todas as cascas, sementes e bagaços em containers. Depois processamos, transformamos em geleias e vendemos para o Brasil. Ah, é? E o que é que vocês fazem com as camisinhas depois de usada? Nós jogamos fora, é claro. Nós não. Nós vamos guardando tudo nos containers, depois nós processamos, transformamos em chiclete e vendemos pra Argentina. Por volta dos anos 2000, quando o presidente dos Estados Unidos era o WWW. Bush, no meio da tarde toca o telefone na Casa Branca. Por gentileza, eu posso falar com George Bush? Quem gostaria? Ah, que é o Osama. O Osama Bin Laden? Sim, minha filha, mas chama logo ele que eu não tenho todo o tempo do mundo, não. Só um minutinho, senhor. A menina saiu gritando, correndo pela sala hall e gritando o nome do presidente que voa para o telefone. Hello, hello. Calma, Bush, aqui é seu amigo Laden. O que você quer? Eu liguei pra lhe dar duas notícias. Uma boa e outra ruim. Fala logo, qual é a boa? A boa é que eu vou me entregar. Estou indo pros Estados Unidos amanhã. Sério? E qual é a ruim? A ruim é que eu tô indo de avião. Naquele dia de aula, a professora de ciências tinha pedido para cada aluno que eles trouxessem algum instrumento que os médicos utilizam no exercício da sua profissão. Pedrinho, o que foi que você trouxe? Um bisturi, professora. Quem é o médico da sua família? É o meu pai, professora. E pra que serve o bisturi? Pra fazer cirurgias. Muito bem. Mariazinha, o que foi que você trouxe? Uma seringa, professora. Quem é o médico da sua família? É a minha tia. E pra que serve a seringa? Pra aplicar injeção, professora. Muito bem. Joãozinho, o que foi que você trouxe? Eu trouxe um tubo de oxigênio, professora. E quem é o médico da sua família? Ninguém. E como é que você conseguiu isso, menino? Com a minha avó. E ela não disse nada? Disse socorro.
3 padres, um americano, um brasileiro e um argentino, estão voltando de uma visita ao Vaticano, quando uma das turbinas do avião explode. Uma gritaria, um corre-corre desgraçado e todo mundo pulando de paraquedas. Quando os 3 padres dão por si, estão sozinhos e sem paraquedas. O americano ajoelha-se na porta do avião e diz: Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. E pula e se espatifa no chão. Em seguida, o padre brasileiro ajoelha-se e diz: Senhor, se puder poupar a minha vida, prometo que vou arrebanhar ainda muitos fiéis para sua igreja. Pula e se espatifa no chão. Em seguida, o padre argentino: Dios mío, eu sei que o Senhor vai me salvar. Usted não pode permitir que o maior de seus sacerdotes morra. Afinal, o que será de ti sem mim? Ele pula e de repente as nuvens se abrem e uma mão enorme o apanha no ar. Eu sabia! Eu sabia! Gritou o padre todo contente. Então uma voz forte retumbou: eu quero matar pessoalmente. Um psicólogo brasileiro que vive na Argentina liga por telefone às 4 da manhã para o seu colega que mora no Rio Grande do Sul e diz: Meu amigo, eu preciso de você com urgência. Vem aqui no meu consultório que eu tenho um caso único. Mas como a essas horas eu irei de manhã, homem? Não, tem que ser agora. É uma grande oportunidade. É um caso único, homem. Então o sujeito sai de pijama, pega o seu carro e vai até a Argentina. Bom, aqui estou eu, rapaz. Mas o que é que pode ser tão urgente? É que eu tenho um argentino aqui no meu consultório. Sim, o que é que tem? Eu também atendo muito argentino lá em Porto Alegre. Sim, mas com complexo de inferioridade. Você já viu algum? Depois de tanto escândalo de corrupção em São Paulo, o prefeito da cidade resolveu instalar um alarme na porta da prefeitura que parecia mais com um relógio. Toda vez que passava um corrupto por perto, o ponteiro dava uma volta inteira no relógio. E tá lá até hoje. É um dos maiores ventiladores que existe na cidade de São Paulo. Quase no fim de uma entrevista coletiva, um repórter da Rede Globo faz a seguinte pergunta a 3 políticos: Senhores, se vocês fossem solteiros, com quem os senhores gostariam de se casar? O primeiro foi Antônio Garotinho: Eu me casaria com uma feiticeira, uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Aí um bêbado lá no fundo batendo palma gritou: É isso mesmo, muito bom, casou pela beleza, é isso aí, muito bom. Logo depois o governador Geraldo Alckmin deu a seguinte resposta: Eu me casaria com a Lu, pois ela me ama. Aí o bêbado mais uma vez gritou: Muito bem, é isso aí, casou por amor, valeu, muito bom. Então o presidente Lula, demagogo como sempre, deu a seguinte resposta: Eu me casaria com o Brasil. Meu coração pertence a esse país. O bêbado, aprontando um baita estardalhaço, pegou e disse: É isso aí mesmo, muito bom. Esse é um homem honrado, lascou, tem que casar. O presidente do Brasil faz uma visita a uma escola em Brasília. Entra numa sala de aula no meio de uma discussão sobre o significado das palavras. A professora pergunta ao presidente se ele gostaria de conduzir o tema na discussão da palavra tragédia. Ele aceita e pede à turma que lhe dê um exemplo de tragédia. Um garoto se levanta e diz: Se meu melhor amigo está brincando na rua e um carro o atropela, isso seria uma tragédia. Aí o presidente disse: Não, isso seria um acidente. Uma garotinha levanta a mão: Se um ônibus escolar levando 50 crianças caísse numa ribanceira matando todo mundo, aí seria uma tragédia? Também não, nesse caso seria uma grande perda. A sala ficou em silêncio, nenhum voluntário, quando o presidente olhou pra turma e perguntou: Não há ninguém aqui que pode me dar um exemplo de tragédia? Finalmente, lá no fundo da sala, um garotinho levanta a mão com a voz tranquila e diz: Se o avião presidencial levando o senhor e sua esposa fosse atingido por um míssil, matando todos os ocupantes, isso seria uma tragédia. Aí o presidente se levantou, começou a aplaudir e disse: Fantástico, correto. E você pode me dizer por que seria uma tragédia? Posso sim, porque não seria um acidente, mas também não seria uma grande perda, né? 3 gaúchos e 3 argentinos estavam viajando de trem para um congresso. Na estação, os 3 argentinos compraram um bilhete para cada um, mas viram que os 3 gaúchos compraram apenas um bilhete. Como é que vocês 3 vão viajar com um só bilhete? Perguntou um dos argentinos. Espere e verá, respondeu um dos gaúchos. Então todos embarcaram. Os argentinos foram para suas poltronas, mas os 3 gaúchos se trancaram juntos no banheiro. Logo que o trem partiu, o fiscal veio recolher os bilhetes. Ele bateu na porta do banheiro e disse: O bilhete, por favor.
a porta abriu só uma frechinha e apenas uma mão lhe entregou o bilhete. O fiscal pegou o bilhete e foi embora. Os argentinos viram e acharam a ideia genial, pois ele estava numa pindaíba danada. Então, depois do congresso, os argentinos resolveram imitar os gaúchos na viagem de volta e assim economizar um dinheirinho, reconhecendo a inteligência superior dos gaúchos, né? Quando chegaram na estação, compraram um só bilhete. Para o espanto deles, os gaúchos não compraram nenhum. Mas como é que vocês vão viajar sem passagem? Um argentino perguntou perplexo. Espere e verá. Todos embarcaram e os argentinos se espremeram dentro de um banheiro e os gaúchos no outro banheiro do lado. O trem partiu. Logo depois, um dos gaúchos saiu, foi até a porta do banheiro dos argentinos, bateu na porta e disse: "A passagem, por favor." Fascinado por carros, o sujeito acaba de comprar uma Ferrari. Logo para testar o seu possante de motor, pega uma estrada e logo está a 200 km por hora. Nesse instante, ele olha pelo retrovisor e vê um camponês numa bicicleta, a poucos metros da sua traseira. Espantado, ele afunda o pé no acelerador e vê o camponês ali colado. Momentos depois, boca aberta, ele vê o sujeito na bicicleta ultrapassá-lo feito uma bala. Pisa no acelerador novamente e ultrapassa o ciclista, mas logo em seguida ele toma a dianteira. Irritado, encosta no acostamento. Nessa hora, o ciclista para do seu lado e diz desesperado: "Graças a Deus o senhor parou. A porcaria do meu suspensório ficou presa no seu retrovisor, acredita?" Um caipira ganhava todas as apostas de briga de galo naquele vilarejo. Quando um sujeito da cidade, cansado de perder, chega pra ele e pergunta: meu amigo, eu vejo que o senhor é um grande entendido em brigas de galo." "É." "Pois eu já perdi quase todo o meu dinheiro. Não acertei uma aposta. Pode me ajudar e dizer qual é o galo bom na próxima luta?" "Ah, o galo bom é o branco." O sujeito da cidade rapidamente aposta todo o resto do seu dinheiro no galo. Quando a luta acaba e vê que o galo branco estava derrotado, ele vai novamente conversar com o caipira. "Você não me disse que o galo branco é que era o bom?" "E após então? O branco é o bom. Agora o preto é que era o malvado." Você sabe qual é a diferença entre Deus e Lula? É que Deus sabe de tudo, né? E o Lula... Companheiro, eu não sei de nada, companheiro. Uma boa notícia petista, finalmente uma atitude positiva do PT. O Comitê Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, anuncia que hoje estuda mudar o símbolo do partido. A estrela atual seria substituída por uma camisinha. O porta-voz do partido explicou que a camisinha reflete a melhor posição do partido atualmente. Ela aceita a inflação, para a produção, destrói as próximas gerações e protege os membros do governo enquanto eles te lascam. Em suas centúrias, Nostradamus descreveu com tanta exatidão que nos faz acreditar que ele conhecia o Lula. Fragmentos de um texto de Nostradamus. "E próximo do terceiro ano do terceiro milênio, uma besta barbuda descerá triunfante sobre o candango do hemisfério sul." O Brasil, né? "Espalhando desgraça e a miséria. A reforma da Previdência e tributária. Será conhecido por não possuir seus membros superiores totalmente completos." Cadê o dedinho? "Trará com ele uma corja. Zé Disseu e companhia, né? Que dominará a extremidade das aves bicudas. Os tucanos do PSDB. E implantará a barbárie por muitas datas sobre o povo tolo e leviano." É nós mesmo isso. Aquele governador candidato à reeleição estava em seu escritório quando a secretária chegou e avisou: "Governador, tem um eleitor seu cego aqui fora querendo lhe ver." "Não, minha filha, aí já é demais. Diga pra ele que eu não tô fazendo milagre ainda não." Uma professora universitária estava acabando de dar as últimas orientações para os alunos acerca da prova final que aconteceria no dia seguinte. Finalizou alertando que não haveria desculpas para a falta de nenhum aluno, com exceção de um grave ferimento, doença ou morte de algum parente próximo. Um engraçadinho que sentava no fundo da classe perguntou com aquele ar velho de cinismo: "Dentre esses motivos justificados, podemos incluir o extremo cansaço por atividade sexual?" A classe explodiu em gargalhadas, com a professora aguardando pacientemente que o silêncio fosse restabelecido. Tão logo isso ocorreu, ela olhou para o palhaço e respondeu: "Isso não é um motivo justificado. Como a prova será de múltipla escolha, você pode vir para a classe e escrever com a outra mão. Ou se não puder sentar-se, você pode fazer ela em pé." A professora pergunta a Joãozinho: "Joãozinho, quando eu digo eu fui bonita, é passado. Mas quando eu digo eu sou bonita, é o quê?" "Aí é mentira, professora."
Em um certo dia na escola, a professora pergunta a Joãozinho: Joãozinho, onde fica a Alemanha? Fica no mapa, professora. E ela perguntou a Mateus: Mateus, quem descobriu a Alemanha? E ele respondeu: Foi o Joãozinho, professora. Dia de prova na faculdade, todos os alunos tensos. Entra na sala de aula aquele professor carrasco, de quem todos os alunos têm medo, e diz: o horário de entrega das provas é de 10 em ponto. Ouviram? 10 horas em ponto. Se alguém me entregar a prova às 10:01, eu não vou aceitar. E então se inicia a prova. Muitos alunos acabaram rápido, outros demoraram mais, mas conseguiram entregar até às 10 horas. Apenas um aluno continua fazendo o exame. Quando o professor se preparava para ir embora, o aluno se levanta e vai entregar a prova. Tá aqui, professor. Agora eu não vou aceitar mais não. Como não? Eu deixei bem claro que só aceitaria provas até às 10 horas. Professor, o senhor sabe com quem é que tá falando? Não sei não. Então o aluno pega a pilha de provas, coloca a dele no meio e diz: Ah, porra, então descubra. No dia da audiência, o acusado fez uma proposta ao seu advogado. Vamos combinar o seguinte: se eu pegar 5 anos, eu lhe pago R$1.000. Se eu pegar 3 anos, eu lhe pago R$2.000. Se eu pegar somente 1 ano, eu lhe dou R$5.000. Topa? É, combinado. No dia seguinte, o advogado vai visitar o cliente na prisão. Olha, eu lhe consegui 1 ano, portanto você me deve R$5.000. E olha que nós tivemos sorte, viu? Eles queriam absolver você. Após uma consulta popular, a Argentina enviou uma mensagem à República Popular da China. Chinos de mierda, maricons, les declaramos la guerra. Teníamos 105 tanques, 47 aviões sanos, 4 barcos com navegação e 5.221 soldados. E o Estado chinês respondeu-lhes: aceitamos a declaração, temos 38.000 tanques, 16.000 aviões, 790 navios e 300 milhões de soldados. E os argentinos então responderam: retiramos la declaração de la guerra, não tínhamos como alojar tantos prisioneiros. Certo dia, um amigo encontra um outro numa loja de calçados, escolhendo um par de sapatos, pedindo fiado e pechinchando no preço. Depois de muita pechincha, o cara sai da loja carregando um pacote. O amigo se aproximou e disse: Rubão, rapaz, eu não tô entendendo. Você é o maior caloteiro do pedaço. Você não vai mesmo pagar por esse par de sapatos? Por que é que você ficou pechinchando tanto no preço? É que o dono dessa loja, ele é meu camarada. Eu não quero que ele tome um prejuízo muito grande, sabe? O caipira queria começar uma criação de porcos em sua fazenda, começando com alguns porcos e porcas que tinha comprado. Mas com algum tempo ele foi notando que as porcas não emprenhavam. Então ele ligou pro veterinário pedindo ajuda e ele aconselhou: faça uma inseminação artificial. Tá certo, doutor, farei isso amanhã mesmo. Disse o caipira que não tinha a menor ideia do que era aquilo, mas não queria demonstrar ignorância. Mas como é que eu faço pra saber se elas estão prenhas? Quando elas estiverem prenhas, elas vão parar de andar por toda parte e vão ficar mergulhando na lama. Então o fazendeiro desligou e depois de algum tempo pensando, chegou à conclusão que inseminação artificial significava que ele mesmo teria que emprenhar as porcas. Empenhado em iniciar a criação, ele colocou as porcas na sua Kombi, foi pro meio do mato, fez amor com todas elas e voltou para sua fazenda. Na manhã seguinte ele foi ver as porcas e elas continuavam andando por tudo quanto é canto. Então ele concluiu que teria que repetir a dose e assim fez. Porém, novamente não teve sucesso, pois na manhã seguinte elas continuavam andando por tudo quanto é canto. Mas ele não desistiu e repetiu a operação, dessa vez com a dose reforçada. Na manhã seguinte ele estava muito cansado e pediu a sua esposa para dar uma olhada nas porcas, se elas estavam na lama. Ela foi e depois de alguns segundos voltou. Não, elas não estão na lama. Estão todas dentro da Kombi e tem uma delas que não para de buzinar. Um brasileiro e um argentino foram os únicos sobreviventes de um desastre aéreo no Saara. Depois de uma semana de uma longa caminhada, o brasileiro achou uma lâmpada mágica. O argentino, com toda arrogância, tomou a frente e foi logo esfregando. Então surgiu um gênio: vocês têm 2 pedidos. O argentino já foi dizendo: eu quero que você faça um muro de 1000 metros de altura em volta da minha linda Argentina, para que nós possamos nos isolar desses vizinhos brasileiros. Então o gênio disse que o pedido tinha sido aceito. Colocou um muro em volta de toda a Argentina, se voltou pro brasileiro e disse: qual é o seu pedido? E o brasileiro responde: pode encher tudo d'água.
Um sujeito estaciona um Vectra na porta do açougue, desce e pergunta: o senhor tem filé mignon? Tenho sim. Então me dê 20 quilos. Em seguida estaciona um Santana no mesmo local. O senhor tem picanha? Tenho sim. Após me dê 5 quilos. Em seguida estaciona um Fusquinho todo ferrado. O senhor aí tem braço? Tenho sim. Pois então levanta que isso aqui é um assalto. Depois de muitos transtornos, o chefe da máfia resolveu contratar um assistente surdo-mudo, visando resguardar a identidade da corporação se o mesmo fosse preso. Enviado em sua primeira missão de recolher o dinheiro de alguns devedores, o assistente resolveu passar a perna no chefe e esconder parte do dinheiro recebido. Desconfiado, o chefe mandou interrogá-lo e, para facilitar a comunicação, contratou um intérprete que entendia a linguagem de surdo-mudo. Durante o interrogatório, o chefe apontou um 38 na cabeça do espertalhão e ordenou ao intérprete: diga a ele que se ele não confessar onde está o dinheiro agora mesmo, eu puxo o gatilho. Apavorado, o surdo-mudo confessou onde havia escondido a grana. Nesse momento, o intérprete vira para o chefe e diz: ele não quer dizer não. E ainda disse que duvida que o senhor tenha coragem de puxar o gatilho. Ah, ladrão. O sonho do Adolfo era casar com uma moça virgem e ingênua. Por isso ele resolveu ir até a roça, procurar uma caipira daquelas bem bobinhas. E foi lá que ele conheceu Lindalva, a garota dos seus sonhos. Linda, meiga e ingênua. Era tudo o que ele queria. 2 meses e eles se casaram. Na noite de núpcias, Carlos resolveu explicar tudo sobre sexo para sua esposa. Para começar, botou seu negócio pra fora e disse: meu bem, isso aqui é pinto. A caipirinha regalou os olhos e disse: credo! Então por que você não dá milho para ele virar logo um galo que nem o de Janjão? Após a consulta, o sujeito pergunta ao médico: doutor, quanto é a consulta, hein? São R$200. 200? Não tem nenhum descontinho pra um colega de profissão, não? Ah, o senhor também é médico? Não, médico eu não sou, não. Eu também sou ladrão, que nem o senhor. Em uma das cidades do sertão, um senhor, após enviuvar, arranjou uma namorada. Mas toda a cidade comentava sobre a má fama da moça. Então um amigo do viúvo lhe disse: olha, tá todo mundo dizendo que essa moça aí já é furada. Enfurecido, o viúvo responde: eu quero é assim mesmo. Eu quero ela é pra casar, não é pra carregar água. De manhã, a mãe vai bater na porta do quarto do filho. Filho, acorda! Hoje eu não vou à escola, não. Eu não vou por 3 motivos. Primeiro, que eu tô morto de sono. Segundo, que eu detesto aquele colégio. E eu não aguento mais aqueles professores. Mas você tem que ir, filho. E por 3 motivos. Você tem um dever a cumprir, já tem 45 anos e é o diretor do colégio. Um advogado dirigia distraído, quando num sinal pare ele passou sem parar, mesmo em frente a uma viatura da polícia. Ao ser mandado parar, ele toma uma atitude de espertalhão. Boa tarde, documento do carro e habilitação. Mas por que, policial? Não parou no sinal de pare ali atrás. Mas eu diminuí, e como não via ninguém... Exato. Documento do carro e habilitação. Você sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e parar? A diferença é que a lei diz que num sinal de pare deve parar completamente. Documento e habilitação, por favor, senhor. Ouça, policial, eu sou advogado e eu sei das suas limitações na interpretação do texto de lei. Proponho-lhe o seguinte: se você conseguir me explicar a diferença legal entre diminuir e parar, eu lhe dou os documentos e assim você pode me multar. Se não, eu vou embora sem multa. Muito bem, eu aceito. O senhor pode fazer o favor de sair do veículo, senhor advogado? O advogado desce. E é então que os policiais baixam o cacete. É porrada pra tudo quanto é lado, tapa, butinada, cacetete, cotovelada e etc. O advogado grita por socorro e pede para pararem, pelo amor de Deus. Então o policial pergunta: o senhor quer que a gente pare ou só diminua? No movimentado saguão do aeroporto de Tóquio, antes da metade da Copa de 2002, os jogadores e dirigentes da Argentina tiveram a honra de se encontrar com seus colegas franceses. Para não perder a única oportunidade de voltar para casa com alguma coisa do que se orgulhar, os argentinos resolveram tirar uma onda com a cara e com o biquinho dos franceses. Mas que vergonha, hein, Zidane? Provocou Batistuta. Eliminados em la primeira fase? Muito engraçadinho. Respondeu o craque francês, fazendo o biquinho. Vocês também foram eliminados, tolinhos. Sim, isso é verdade, mas pelo menos nós fizemos um gol. Interviu o argentino Cláudio Lopes e os argentinos caíram na gargalhada. Tem razão, respondeu Zidane, ainda sem se alterar. Mas pelo menos nós estamos voltando para Paris e não para aquela merda de Buenos Aires.
Um argentino, em toda a sua superioridade, estava fazendo amor com sua noiva, quando ela exclama excitada: "Ai, meu Deus!" E ele responde: na intimidade você pode me chamar de Carlos mesmo, viu? Um argentino muito rico estava andando muito rápido com sua Ferrari, mas de repente um pobre brasileiro ultrapassa com a sua Brasília caindo aos pedaços. O argentino, irritado, acelerou ao máximo a sua máquina e já ultrapassava novamente a Brasília. Alinhado lado a lado com a Brasília, o argentino debochado diz: "E agora o que você vai fazer?" E o brasileiro responde: Agora eu vou engatar a segunda. Três argentinos e um brasileiro estavam fumando no terraço de um edifício. E o primeiro argentino falou: "Eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar o Citibank." E o segundo argentino: "Eu sou muito mais rico, eu comprarei a General Motors." E o terceiro argentino: "Eu sou um magnata, eu vou comprar a Microsoft." E os três ficam esperando o que o brasileiro vai falar. O brasileiro dá mais uma tragada, faz uma pausa e diz: Eu não vendo. Um homem ia pela estrada em seu conversível importado, quando uma morena deliciosa pediu carona. Conversa vai, conversa vem, pouco tempo depois eles já estavam íntimos. Porém, numa curva estoura um pneu. O carro se descontrola e sai da estrada. Chega a polícia rodoviária, um guarda se aproxima e encontra um homem chorando, desesperado, agarrado no volante. Calma, amigo, não precisa chorar assim, não aconteceu nada com a moça. Quando o carro saiu da estrada, ela foi jogada pra fora e caiu num monte de palha, só desmaiou. Eu sei. Mas você viu o que era que tinha na mão dela? Joaquim era enfermeiro de uma UTI e tratava de uma mulher internada em estado de paralisia total. 9 meses depois ela apareceu grávida, para o espanto de todos. A direção do hospital se reuniu e deu queixa na delegacia de polícia para achar o culpado. A polícia então começou interrogando Joaquim. O senhor era o enfermeiro da paciente grávida? Sim, senhor. E foi você que engravidou a moça? Sim, foi eu sim. Mas eu só fiz por ordem do hospital. Cumpri rigorosamente o que estava escrito na prancheta da paciente. Como assim? O que era mesmo que estava escrito no boletim médico? Joaquim então retirou uma cópia do relatório e leu para o delegado. Mulher, 22 anos, inerte, não reage a estímulo algum. Coma. Gervaso, dono de uma casa lotérica daquela cidadezinha, descobre que quem ganhou a cena acumulada foi Aparício. E além de ser pobre pra cacete, não podia ter emoções fortes porque era cardíaco. E por isso Gervásio pensou: como é que eu vou dar essa notícia pra Aparício? Se eu disser que ele ganhou toda essa fortuna sozinho, ele vai morrer. Já sei. Eu vou falar que se por acaso ele ganhar essa loteria. É isso mesmo. Chegou na casa de Aparício e ficou naquele papo furado. Ô Aparício, você não tem nem móveis aqui, né? Só esses caixotes, velho. Eu sou pobre demais. Nem luz aqui tem, não, é? Não, só lamparina. Eu não tenho dinheiro não, sabe? Aparício, você precisava ganhar na cena, né? De que jeito? Eu só jogo uma vez por mês. Mas e daí? Vai que a sorte te escolhe, cara. Ô, Aparício, vamos supor que se por acaso, eu tô dizendo por acaso, se você ganhasse sozinho na Mega Sena acumulada, o que é que você faria, hein? Eu dava metade pra você. E o Gervásio caiu morto no chão na hora. Um pai caipira fala pro seu filho também caipira: ô meu filho, põe a sela no cavalo velho pra eu. Pai, por que o senhor vai com o cavalo velho? É que nós tem que gastar as coisas velhas primeiro, né? Pois então por que pai não vai a pé? Francinete era uma bela caipira que tinha uma horta nos fundos da sua casa, mas estava muito chateada. Os tomates do seu vizinho, Zeca, estavam bem maiores, mais vermelhos e mais suculentos do que o dela. Certo dia ela se encontra com seu vizinho e pede conselhos. Ai, Zeca, eu queria saber o que é que eu faço pra ter uns tomates tão bonitos que nem os seus. Eu vou contar pra você. Todo dia antes de ir embora da horta, eu vejo se não tem ninguém olhando. Aí eu baixo as calças e mostro minhas partes pros tomates. Aí eles ficam vermelho. Muito animada com a nova técnica, Francinete vai até o quintal, tira toda a sua roupa, fica peladinha na horta e repete isso por uma semana. No domingo ela se encontra com seu vizinho Zeca, que muito curioso pergunta: então, vizinha, mostrou as suas partes pro tomate? Mostrei, vizinho. E aí, eles ficaram vermelhos? Olha, vizinho, os tomates continuam da mesma coisa, mas os pepinos...
Os cientistas testaram em Nova York uma máquina para apanhar ladrões. Com um sistema revolucionário, a invenção apanhou 1.500 ladrões em apenas 5 minutos. Resolveram então levar o aparelho para a África do Sul, onde a máquina pegou 2.000 ladrões em apenas 3 minutos. Para o próximo teste, eles escolheram a China. Resultado, a máquina pegou 3.000 ladrões em questão de 2 minutos. O último e derradeiro teste foi no Brasil. Os cientistas desembarcaram em Brasília. Resultado, em 1 minuto roubaram a máquina. Pense no lugar para ter ladrão. Numa cidade pequena do interior, o forró estava comendo solto. A moça bonitinha, gente humilde, se prepara toda para ir ao baile. Chegando lá, um rapaz feio, desengonçado, que transpirava e suava demais, aproximou-se dela e convidou para dançar. Ela, muito sem graça, por educação, acabou aceitando. Mas o rapaz suava tanto, mas tanto, que uma hora ela não aguentou mais e disse: "Você é sua, hein?" Nessa hora, o rapaz sorriu sem dentes, apertou com força e respondeu: Eu também vou ser seu, minha princesa. Num julgamento, o promotor interroga o assaltante. "E na hora de abrir o cofre, o senhor não sentiu medo, não?" Senti sim, senhor. Respondeu o acusado. Senti muito medo de que ele estivesse vazio. Dois homens condenados à cadeira elétrica foram levados no mesmo dia para a sala de execução. O padre lhes deu a extrema unção. O carcereiro fez o discurso formal e uma prece final foi rezada pelos participantes. O carrasco, voltando-se para o primeiro homem, perguntou: "Você tem um último pedido?" Eu tenho. Eu adoro pagode. Gostaria muito de ouvir o CD dos Travessos, Negritude Júnior, Cara Metade, Catinguelê, Os Moreno e do Belo pela última vez, antes de morrer. E se for possível também os CDs do El Chan e Que Loucura. O carrasco vira-se para o segundo condenado e perguntou: "E você, qual é o seu último pedido?" "Eu posso morrer primeiro." No tribunal, o juiz diz ao réu: "O senhor é acusado de ter partido uma cadeira na cabeça do seu vizinho." Sim, meritíssimo, mas a intenção era só partir a cabeça dele e não a cadeira. A loira, a morena e a ruiva estavam fugindo da polícia porque haviam assaltado um banco, até que elas viram 3 sacos. Cada uma se esconde em um, até que um policial chega e chuta o saco da morena e ela diz: "Piu, piu, piu." "Ah, é um saco de pintinhos." Depois ele chuta o saco da ruiva que diz: "Miau, miau, miau." "Ah, é um saco de gatos." Depois o saco da loira que diz: "Batata, batata, batata." A professora pede ao Joãozinho: "Joãozinho, fale 3 pronomes." Quem? Eu? Por quê? "Parabéns, Joãozinho, corretíssimo." O pai de Joãozinho tinha ficado apavorado quando ele lhe mostrou seu boletim. "Olha, na minha época as notas baixas eram punidas com uma boa surra." Legal, pai. Que tal a gente pegar o professor na saída amanhã? Na escola, a professora testa o conhecimento dos alunos. "Mariazinha, quando eu digo há uma mulher debruçada na janela, a frase é singular ou plural?" "É singular, professora." "Muito bem, você acertou." "Joãozinho, e quando eu digo há muitas mulheres debruçadas na janela, é o quê?" Aí já é um puteiro, né, professora?